E hoje nós vamos falar como um único software pode transformar a forma como você cria os seus projetos. E a gente está falando de transformar para melhor, melhorar a eficiência, deixar o seu processo muito mais produtivo. Meu nome é Jefferson Sandrin, eu sou arquiteto e eu ajudo arquitetos a fazer projetos com mais produtividade e mais qualidade. Então, se você ainda não me segue e não é inscrito nesse perfil, clica aqui embaixo, se inscreve nesse perfil e não deixe de me seguir lá no Instagram para você acompanhar todo o conteúdo que eu também compartilho por lá. E como eu te disse, a gente está falando do impacto de um software na criação de projetos. E se você está chegando no primeiro vídeo, chegou pela primeira vez nesse canal, saiba que a gente estuda e aborda a utilização do Revit, mas não clicando somente em botões como muita gente faz. Eu não quero que você se torne um especialista em nenhum clicador profissional de botões, porque disso a internet está cheia e eu não quero formar esse tipo de pessoas. A gente está aqui usando uma ferramenta para melhorar o nosso processo de trabalho. Então, o que você vai ver aqui, pouquíssimas pessoas te mostram. Então, se prepara porque vai ter vários insights que você vai ver aqui e que também vai te ajudar ao longo do seu dia a dia. Primeiro ponto, por que a gente decidiu usar o Revit e não outro programa, já que nós temos um leque bem grande de softwares BIM no mercado? Então, o primeiro ponto que eu gosto de ressaltar é a usabilidade do programa. Uma palavrinha um pouco difícil, né? Usabilidade. Mas na verdade é o aceite que esse programa tem no nosso país. Se eu não estou pegando o mundo, não estou pegando a América Latina nem nada. Quando você passa a explorar as ferramentas, você vê que o Revit ele é muito mais utilizado do que os outros programas. Então, se você quer ter uma oferta maior de emprego, quer trabalhar com grandes escritórios, com grandes obras públicas, você tem que se adaptar e entender aquilo que o mercado está utilizando. E se o mercado utiliza o Revit, por que você vai ficar procurando aprender outra ferramenta? Não faz sentido você tentar nadar contra a maré. A implementação do BIM já enfrenta uma resistência muito grande. Imagina você usar um software que poucas pessoas usam e que é difícil de encontrar conteúdo na internet, até de trocar ideia com outros profissionais. Então, olha todas as vantagens que tem se você decidir apenas usar esse software em vez de utilizar outros programas. Faça uma pesquisa também, procura aí no Google para você ver o seguinte, no Google Trends, quais são as pesquisas em relação ao Revit, ao ArchiCAD e ao SketchUp. Você vai ver que a tendência é com que o Revit continue aumentando nos dias de hoje, algo que já vem acontecendo há alguns anos. E não sei se você sabe também, mas já anota aí, agora em 2024, a partir do dia 1º de janeiro, nós entramos na fase 2 da implementação BIM, ou seja, existe uma estratégia de utilizar o BIM em obras públicas. E a gente já está na fase 2 de 4 fases, ou seja, a gente já está partindo ali para 50% da implementação. E muitas pessoas, muitos usuários já aderiram ao uso desse programa. Então não teria por que você discutir mais uma vez o porquê de usar outro programa. Mas mesmo assim você ainda não está convencido e ainda quer ver na prática, eu vou te mostrar como esse programa aqui vai impactar assim, na eficiência dos seus projetos. O primeiro, na verdade, são 3 pontos, tá? Que ele impacta. Primeiro ponto, e talvez o mais importante, é a melhoria do workflow de projetos. Eu não sei como é a criação dos projetos hoje aí no seu escritório, na sua empresa, no seu setor. Mas quando a gente começa a usar uma plataforma BIM, nós meio que somos obrigados a seguir um fluxo de trabalho muito mais eficiente do que lá no AutoCAD. Então, aqui a gente trabalha com objetos inteligentes. Então, vou devagar aqui. Antes de falar do workflow, eu vou falar dos objetos. Quando você cria uma parede dentro do Revit, ela realmente é uma parede. Ela imita uma parede na vida real. Então, quando você faz ela,
o próprio programa já entende que essa parede ela nasce num nível e que ela vai até uma certa altura. Isso é você que vai falar até qual altura ela vai, mas ele entende isso. Quando você faz uma parede, ele também entende que nessa parede podem ser colocados alguns elementos, como portas, janelas, vergas, contravergas e outros elementos que vão se hospedar nesse elemento. Por isso que ele é um elemento inteligente. Diferente do SketchUp, fazendo um paralelo aqui com uma ferramenta também que faz modelagem em 3D, mas não utiliza elementos inteligentes. Lá no SketchUp, se você faz um elemento, puxa ele e imagina que é uma parede, pode até nomear como uma parede, o programa pode deixar ali como uma parede. Só que qual a diferença dessa massa de parede para uma outra massa genérica? Nenhuma, né? Tudo é uma massa muito parecida ali. Então, quando você vai filtrar, quando você vai pedir informações, quando você vai compatibilizar o seu projeto, você não vai ter acesso a todos esses dados, né? Que é algo muito importante quando a gente trabalha com um projeto de arquitetura. Então, imagina você cruzando os dados e fazendo uma compatibilização bem simples, vendo se a tubulação que você tem passando ali está passando dentro da parede. Beleza. Aí então você vê que pode rasgar a parede. Mas se ela estiver passando dentro de uma viga, o próprio programa vai dizer: opa, viga não pode ser perfurada, a gente evita as vigas. Só que se fosse lá no Sketch, uma viga ou uma parede é a mesma coisa. O programa não vai detectar essas interferências. Então, olha como você acaba se moldando a utilizar um fluxo de trabalho muito mais eficiente do que aquele utilizado em outros programas que só fazem massas em 3D para representar os nossos projetos. Então a gente tem sim uma melhoria no workflow, no fluxo de trabalho ao utilizar esses tipos de elementos, esses elementos inteligentes. Então quer ver? Ó? Vamos colocar a mão na massa aqui na prática para a gente ver. Tenho esse projeto aqui e eu vou criar aqui do lado, ó, uma parede. Vou vir aqui, pegar uma parede, pego uma parede de 18 centímetros, a altura dela é 3 metros e faço ela aqui. Quando eu fiz essa parede e eu pego uma porta, só de eu chegar perto, o próprio programa já entende que eu poderia colocar uma porta nessa minha parede. Se eu selecionar uma janela, ele também entende que eu posso colocar uma janela aqui. Só que se eu tivesse um piso aqui, então eu vou desenhar o meu piso e colocar ele aqui, ó. Quando eu tenho o meu piso colocado aqui, ou aqui do outro lado, olha o que acontece. Eu não consigo colocar uma porta no meu piso. Não se colocam portas no piso. As portas são colocadas na parede, as janelas são colocadas na parede. Então, olha como o fluxo de trabalho ele já começa a ser inteligente. Por isso que, para criar uma porta, eu preciso de um elemento que consiga hospedar essa minha porta, que vai ser uma parede, que vai ser uma parede de vidro, que vai ser qualquer outro elemento. O seu fluxo de trabalho, ele começa a imitar a realidade. Então você não tem como ir contra aquilo que acontece no dia a dia de uma obra. E aí você vai começar a imitar o seu projeto aqui, a imitar a obra dentro do computador. E aí que a gente vem. Quantitativos são gerados do mesmo jeito, o fluxo, o tempo de execução de cada elemento, tudo isso vai sendo feito porque você tem esse fluxo de trabalho. E além de ter o fluxo de trabalho de criação, você também tem aqui do lado toda a organização. Então não é somente aquele fluxo que a gente vai perdendo, né? A gente vai integrando todo o nosso projeto aqui. Então, esse é o primeiro ponto, porque que ele melhora a eficiência. Em segundo local, no segundo ponto, né, nós temos a integração e a colaboração. Vamos lá, vamos devagar aqui, porque já está entrando nos termos aí, beleza. Quando você trabalha de forma em BIM, você está trabalhando com elementos inteligentes. E aí é como eu te disse, você agora começa a trabalhar de forma inteligente. Porque todos os elementos que você cria, eles têm um porquê de existir e um porquê de estar ali. Então, se você colocou uma parede, um engenheiro veio e colocou uma viga, e aí vem o outro engenheiro com a tubulação e tenta perfurar essa viga, ele não consegue. O próprio programa vai dizer para ele, opa, na forma como a gente está trabalhando integrado e colaborando, compartilhando as informações aqui, eu não deveria cortar essa viga não. Mas você quer? Se eu cortar essa viga,
vai ter um impacto ali. Então, isso vai precisar ser discutido com o engenheiro, vai precisar ser feita uma perfuração na viga, ou a parede não vai chegar até ali. Enfim, outras soluções serão encontradas, porque o próprio programa vai dizer, tem uma tubulação passando dentro da viga, cara, e aí vai dar erro. Esse erro vai na obra, vai custar, vai ter mão de obra, vai parar. Então, o próprio programa já te dá isso. E aí, se você faz essa correção, entra nessa integração e na colaboração, você começa a trabalhar de forma eficiente. Então, você não trabalha de forma isolada, como era o que acontecia quando a gente usava o AutoCAD. O arquiteto desenvolvia o projeto de arquitetura, passava para frente, ele fazia o seguinte, ó, desenvolvi meu projeto aqui, pode fazer os complementares. Aí o engenheiro pegava, vou fazer os complementares aqui. Ui, o arquiteto, seguinte, tem uns erros aqui, cara, vai ter que mudar. Então, ó os meus projetos aí, eu vou continuar desenvolvendo eles aqui, detalhando, e aí você muda aí. Aí o arquiteto falava, cara, mas para eu mudar isso daqui, vai mudar o partido arquitetônico, vai mudar o fluxo. Então, quer saber? Já que eu vou ter que mudar isso daqui, vou mudar essa outra parede, vou aumentar a cozinha, vou fazer isso, aquilo, outro. Beleza. O engenheiro, mudei aqui. Aí o engenheiro pegava e recebia. Pô, cara, mas aí agora eu recebi um projeto aqui que não é mais a mesma coisa. E eu já estava desenvolvendo. Agora eu vou ter todo o retrabalho de mudar isso porque você fez isso, arquiteto. E aí começa a dar aquelas brigas. Mas a briga não é porque o projeto foi mudado, e sim pela falta de integração e na colaboração. Então aí dá briga entre o arquiteto e o engenheiro, entra o cliente, a pessoa quer economizar, o material já não é mais o mesmo, as informações foram perdidas e a nossa eficiência de projeto e de obra foi deixada de lado. Então, não recomendo trabalhar dessa forma se você quer ganhar tempo, ser mais produtivo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a redução de erros e de retrabalho. Não por ter passado o projeto, mas porque está tudo integrado. Aqui a gente não vai trabalhar com desenhos isolados. Um desenho aqui, outro ali, uma planta aqui e outra lá, muda aqui, não muda lá. Não. Aqui a gente tem tudo integrado. Quer ver? Ó, vamos fazer aqui. Vou pegar esse outro tipo de projeto aqui. Eu tenho essa esquadria aqui que foi detalhada, né? Eu tenho aqui uma grade. Então, se eu seleciono esse gradil, eu vejo que ele é um gradil de alumínio. Ó, sim, é bem legal, né? Aqui. Então, eu tenho a largura desse meu gradil, que é 55 centímetros, a altura, que é 80, e com base nesse meu gradil aqui, tem também esses detalhamentos, certo? Então, tá tudo colocado aqui, ó, de 55 por 80. Vamos supor que eu estivesse fazendo lá no AutoCAD, e aí nós decidimos que esse gradil não vai ser mais gradil vai ter 80 centímetros. Agora, esse meu gradil, ele vai ter 90 centímetros e a largura dele vai ser de 60. Aqui, ó. Vai ser de 60 por 90. Quando eu faço isso, o meu gradil cresceu aqui. Aí aumentou. Beleza. Só que aí eu teria que fazer o quê? Vou pegar aqui, vou anotar no meu caderno que o gradil mudou. Então, mudou de 60 por 90, checklist. E aí, além de mudar lá no 3D, fazer uma vista nova, recalcular tudo isso, eu tenho que ir lá no detalhamento. Vou lá no meu detalhamento, vou fazer o detalhamento, vou mudar ali, vou passar por orçamentista, que mudou as barras e vai encarecer um pouquinho mais, né? Ficou maior, né? Então, a gente tem esse impacto. Então, eu vou passar isso para ele. Ah, e além disso, eu ainda tenho que falar para o engenheiro que pode ser que agora a gente tenha algum impacto ali na verga ou na contraverga, né? Porque aumentou e sabe como é que é, né? Então, pode ser que vai ter mudanças. E eu vou ter que falar isso para ele. Mas eu vou deixar para falar com ele depois. Depois que... Aí, senão ele vai ficar bravo agora, não sei o quê. Então você vai deixando as informações e aí você teria que ter todo esse retrabalho e os erros e vai acumulando. Olha aqui o que aconteceu. Mudou. Isso aqui já iria aparecer para o engenheiro, porque ele teria acesso a esse projeto de arquitetura e todo o detalhamento já está alterado. Então agora eu tenho 60 de largura por 90 de altura. Quando o orçamentista pegar esse desenho aqui agora, um novo desenho, e for verificar, está exatamente aqui as medidas. Então tudo já mudou. A gente não tem mais que ficar repassando isso. Olha a largura aqui, ó, ele já mudou. A vista aqui mudou. A gente já tem todos os detalhes alterados.
Ah, não, decidimos que não vai mudar mais aquilo. A gente volta a selecionar aquele elemento e ele vai voltar a ser um elemento de quanto? De 60 por 80. Ah, 60 ele vai voltar a ter 80 centímetros aqui. Clico nele ali, ó, já diminuiu o tamanho, aqui diminuiu e a gente volta até a confiabilidade dessas informações. Então, olha que legal isso, né? Como é interessante poder trabalhar evitando erros e retrabalhos desnecessários, que é ficar naquele trabalho maçante, totalmente desnecessário e, enfim, desgastante para o projetista, para a equipe, para a construtora, enfim, para todos os outros. Como eu disse também lá no início desse vídeo, tem um impacto não somente na vida do projetista. Se você tem um ganho de produtividade ali na parte de projetos, a equipe agora ela desenvolve mais. Com o desenvolvimento de mais projetos pela equipe em tempos menores, a gente tem uma análise muito maior, uma confiabilidade dos elementos. Com a confiabilidade, a gente vai para a obra. Então, na obra, a gente não vai ter tantos erros. Por mais que tenha que mudar, as mudanças são rápidas e voltam para a obra. Isso impacta no custo de execução e também, dependendo da obra, impacta até na vida da população. Se um prédio ia demorar 2 anos para ser feito, talvez com um monte de erros e inconsistências, ele demore 3 anos e meio. Agora imagina 1 ano e meio impactando isso na vizinhança. Então não é só na vida de uma pessoa. A gente tem um impacto na equipe, na construtora e na vida das outras pessoas. Então, olha como uma simples mudança, como um simples software é capaz de mudar todo um ambiente de trabalho e até um ambiente socioeconômico. É realmente sensacional como ele impacta aqui. Vou pegar outro exemplo aqui de projeto. Esse daqui, a gente tem então uma loja aqui que nós tínhamos uma escada aqui de helicoidal e a gente queria ganhar o máximo de espaço aqui. Então, qual é a confiabilidade dos elementos aqui? Eu sei que eu tenho 1 metro e aí eu poderia fazer 3 partes aqui para ter os provadores. Legal, consegui. Mas e se eu não soubesse a medida dessa escada, ou eu não conseguisse visualizar, ou não fosse real? Isso aqui seria bem visto? Então, quando eu vou lá no meu 3D e visualizo aquela minha escada, ó, eu consigo ver o porquê que tudo aquilo foi criado. Por que a gente tem a disposição nesse sentido? Por que a gente não tem mais ou menos prateleiras? Se tá tudo aqui, ó, se foi realmente compatibilizado, a posição das luminárias, por que elas estão colocadas nessa posição e não em outras. Então você está vendo que aqui a gente tem uma análise muito boa em cima de tudo aquilo que a gente tem. A gente não acaba perdendo tempo imaginando o projeto ou saindo do AutoCAD, indo lá para o SketchUp, voltando do SketchUp para o AutoCAD, corrigindo aqui e ali. Não, como a gente conversou, tudo já está integrado e a gente tem uma confiabilidade muito grande nas informações. E a gente não tem só isso, tá? Os 3 pontos são esses, mas a gente tem uma verificação de tudo aquilo que a gente constrói. E isso é feito de forma muito simples, tá? Quando a gente está construindo, o 3D ele vai acontecendo ao mesmo tempo do que a gente está fazendo. Então, tá vendo aqui, ó? A gente já foi construindo. Quero ver como que isso está ficando. Vou vir aqui, vou selecionar uma caixa de corte, ó. Vou colocar ele aqui, vou visualizar essa minha caixa de corte, que ela pode estar desligada ou não, como é o caso aqui, ela estava oculta, então isso permite com que a gente trabalhe melhor. Pego aqui essa minha caixa de corte e vou fatiar aquela minha edificação. Ó, vou trazer ela para cá para entender como é que aquele projeto está funcionando. Isso aqui me permite ter uma ideia melhor das soluções arquitetônicas, das soluções de engenharia, das soluções que eu vou trazer para dentro do meu projeto. Então, olha aqui, esses recursos que nós temos de poder detalhar, visualizar e projetar ao mesmo tempo encurtam demais a vida, o retrabalho das pessoas. Então você olha aí, você vai aos poucos detalhando os elementos e visualizando em tempo real. Então esses recursos aqui de compatibilização e de visualização são sensacionais.
Não só isso, você tem recursos também para esconder os elementos e ligar eles também. Não com layers igual a gente fazia lá no passado usando o AutoCAD e o SketchUp. Aqui a gente pode esconder de forma temporária para visualizar se está tudo ok. Então, ó, eu venho aqui, seleciono esse elemento e peço aqui para ele ocultar esse elemento na minha vista. Então, eu desligo ele aqui para eu poder fazer análises. Quero desligar essa parede também, seleciono ela, ocultar esse elemento. Então, ó, agora eu consigo ver se aquilo ali tá ok, se a tomada tá na disposição, o bebedouro, ó, o bebedouro tá certinho aqui na altura da tomada. Foi colocada aqui uma tomada para o ar-condicionado bem próximo aqui da prateleira, então eu sei que não está tendo inconsistência. Tem um outro ar-condicionado nessa posição que foi colocado logo acima da testeira, para não ter esse problema. Opa, então a gente consegue entender as informações e analisar com uma precisão muito maior. E aí, os nossos detalhamentos, o nosso tempo de projeto, ele cai demais e sobra tempo para a gente ter até mais tempo na parte criativa e na parte de compatibilização de projetos. Então, esse software ele vem para revolucionar a construção civil. E por que a construção civil e não outras áreas? Porque ele foi feito para construção civil, ele foi feito para arquitetos e engenheiros desenvolverem projetos. A gente não está aqui falando para desenvolver ruas, pontes, calçadas, não. É projetos de arquitetura e de engenharia. Ah, mas eu sou um arquiteto e vou desenvolver uma calçada. Tudo bem, você vai fazer um projeto de arquitetura para uma calçada. Tranquilo, mas não para você trabalhar com outras áreas. Por isso que ele é tão eficiente. Se comparado ao AutoCAD, ao SketchUp, onde eram softwares de desenhos e de maquete eletrônica que serve para qualquer coisa. Então lá você pode fazer qualquer coisa com qualquer informação que vai estar tudo ok. Aqui não. Para chegar nesse nível, você precisa dominar as ferramentas e dominar o programa. Aí sim você se torna muito mais eficiente, porque você é obrigado a seguir um workflow de trabalho, você é obrigado a trabalhar com outras pessoas, compartilhar informações e receber essas informações, e também, não só isso, você também passa a fazer parte de um ecossistema que encontra as soluções para o projeto de forma conjunta, impactando na vida do profissional, da equipe, da construtora, enfim, de todas as partes envolvidas naquela obra. E isso te deixa à frente do mercado de trabalho. Você sai de um mero projetista, alguém que ficava só escondido atrás de um computador, e você se torna uma resolução de problemas, que é o que vai acontecer daqui para frente, com a entrada de inteligência artificial no mercado de trabalho. Produzir desenhos vai se tornar algo muito próprio para o computador. A gente vai dar as ideias e o computador vai executar isso para a gente. Então, se você só trabalha fazendo desenhos, só é projetista e não encontra soluções, não trabalha de forma eficiente, saiba que você pode sim estar correndo o risco de ser substituído por uma máquina como essa daqui, onde você está assistindo esse vídeo. Espero então que você explore o programa, não tenha medo de ver os recursos, não tenha medo de testar os elementos, porque são esses erros, é essa curiosidade que vai te tirar da zona de conforto e vai te levar para o próximo nível. Espero te ver em outros vídeos aqui no meu canal, espero te ver também lá no Instagram. E espero que no próximo projeto você seja muito mais produtivo e eficiente do que naquele que você estava fazendo ontem ou até mesmo hoje. O projeto de amanhã, ele é melhor que o de hoje e o de hoje é melhor que o de ontem, tá bom? Um abraço e a gente se encontra num próximo vídeo.